A indicação do ex-advogado-geral da União, André Mendonça, para o Supremo Tribunal Federal foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Quem tem os detalhes ao vivo é o repórter Renato Rosa. Boa noite, Renato. Boa noite, Cadu. Boa noite a todos. A sabatina de André Mendonça terminou por volta das 5h30 da tarde, quando o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senador Davi Alcolumbre, abriu o placar com o resultado, votação secreta. Houve quórum máximo. Os 27 senadores da CCJ votaram. André Mendonça teve a indicação aprovada pela maioria dos senadores. 18 votaram a favor e 9 contra. A relatora, senadora Elisiane Gama, que apresentou o relatório pela aprovação, disse que esperava esse desfecho, um resultado não aí tão expressivo, essa diferença a favor de André Mendonça. Ao todo, a sabatina durou cerca de 8 horas, foi uma longa quarta-feira aí de perguntas e respostas. O indicado respondeu a questionamentos a vários temas, muitos deles polêmicos. Veja como foi a sabatina. Antes da sabatina, André Mendonça teve 40 minutos para se apresentar aos senadores. Diz que está ciente da responsabilidade que irá assumir caso tenha o nome aprovado. Defendeu o compromisso com a democracia e o respeito às instituições. Sei a distinção entre os papéis de um ministro de Estado e de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Sei que, se aprovado por este Senado Federal, estarei credenciado a assumir o cargo de juiz da Suprema Corte do nosso país. Incumbência que vai muito além de um governo, abrange a nação como um todo e o seu futuro. Exige independência plena para julgar, de acordo com a Constituição e as leis. A democracia representa uma das maiores conquistas da humanidade. Assim, reafirmo meu irrestrito compromisso com o Estado democrático de direito, conforme expresso desde o preâmbulo da nossa Constituição. Dentro dessa perspectiva, inclui-se o compromisso de respeitar as instituições democráticas, em especial a independência e a harmonia entre os poderes da República. Sobre o fato de ser evangélico, fez questão de manifestar sua posição por um Estado laico e o respeito à Constituição. Como tenho dito quanto a mim mesmo, na vida a Bíblia, no Supremo a Constituição. Portanto, na Suprema Corte, defenderei a laicidade estatal e a liberdade religiosa de todo o cidadão, inclusive dos que não professam qualquer crença. Logicamente, caso vossas excelências venham a dar-me seus votos de confiança para vir a integrar o tribunal. Os senadores perguntaram qual a opinião deles sobre o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. Se houvesse uma discussão no Supremo sobre esse assunto, como já foi pacificado, pode ter certeza que eu respeitaria os mesmos direitos civis, não só na questão do casamento, mas em outros aspectos também da vida familiar. Eu tenho a minha concepção de fé específica. Agora, como magistrado da Suprema Corte, isso tem que estar abstraído, eu tenho que me pautar pela Constituição. Citou segurança jurídica na execução de pena após condenação em segunda instância e afirmou que delação premiada não é acusação, não pode ser considerada elemento de prova. Uma delação premiada não é elemento de prova. Eu não posso basear uma convicção com base em uma delação. Delação não é acusação. Dito isso, eu entendo que o combate à corrupção tem que ser feito respeitando os direitos e garantias individuais. Terminou por volta das 6h30 da tarde aí, depois André Mendonça foi levado para uma sala reservada junto com a esposa e a filha para aguardar agora o desfecho da votação no plenário do Senado. É isso, tem que passar aí por uma votação, os parlamentares têm que estar presentes. Inclusive, devido à pandemia, foi organizado um esquema aqui, um voto drive-thru, ou seja, aqueles parlamentares, senadores que são do grupo de risco, que não podem entrar no plenário, aí devido às medidas, essas precauções, eles chegam lá pela chapelaria, na entrada do Senado, de carro mesmo, podem votar e depois seguem.
vão embora. Por enquanto, existem outros projetos aí sendo analisados, né? E fica a expectativa para votar, para os senadores votarem essa indicação a qualquer momento. E para ele realmente ocupar essa vaga que foi deixada pelo ministro aposentado Marco Aurélio, André Mendonça precisa de pelo menos 41 votos a favor. Cadu, com você. Obrigado, Renato.